No universo da comunicação e em meio a tantos avanços tecnológicos, a informação chega ao nosso alcance muito rapidamente. Você pode acessar o mesmo conteúdo levando em consideração o que você mais gosta: assistir, ouvir, tocar, ler. A gente da Câmara sabe disso. Por isso a equipe da comunicação criou o nosso podcast. Se você der uma googada, você vai ver que a definição dessa tecnologia é texto para ouvir, ou um feed de áudio. Um podcast funciona basicamente assim. Ao invés de você rolar as páginas do seu smartphone, como você faz para acompanhar o que a sua rede de contatos compartilha no Facebook, Twitter ou Instagram, vai rolar um feed de texto no seu fone de ouvido, como um programa de rádio, mas com esse nome modernizado, já que com a internet o rádio também pode ser o seu celular ou computador. Esse mês, o nosso feed de áudio tem uma programação especial. A Dani Simões e o Rodolfo Blancato, da Comunicação da Câmara, vão contar para a gente como este feed do nosso podcast está para esse mês. Vamos ver! Olá, Ana Paula. Olá, amigos do Câmara Notícias. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês para falar sobre os acontecimentos da Câmara e repercutir também o trabalho de comunicação aqui na Câmara de Osasco. Hoje a gente vai contar com a participação do nosso amigo Rodolfo Blancato. Ele é o assessor de comunicação social da Câmara, faz parte da equipe da divisão de comunicação. Tudo bem, Rodolfo? Tudo bem, Dani. Seja muito bem-vindo aqui. Acho que não precisa Obrigado. Falar isso, né? Já sou da casa, né? O Rodolfo é um dos responsáveis pelo podcast da CMO, que é um boletim em áudio, né, que é divulgado nas principais plataformas de podcast e também no nosso site com as notícias da Câmara Municipal da semana. Rodolfo, esse podcast ele estreou no mês passado, né? Já fizemos 3 episódios. Eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre como surgiu essa ideia do podcast e também falasse sobre a programação para o mês de julho, né? Que estamos com uma programação especial, né? Sim. Então, o podcast a gente queria surfar um pouco nessa onda do podcast, né? Que cada vez mais no jornalismo surgem novos podcasts. É um formato que está crescendo, né? E esse é um formato que a grande vantagem dele é que você pode ouvir no trem, lavando louça. Então, as pessoas aproveitam esses momentos em que elas estão fazendo outras coisas para, se informar sobre diversas coisas, né? Diversos assuntos. E aí a gente quis criar um boletim rápido, de no máximo 5 minutos de duração, para que as pessoas pudessem saber tudo que aconteceu durante a semana aqui na Câmara Municipal de Osasco. Já foram 3 episódios, né? Agora no mês de julho vamos ter uma programação especial. O que você programou para acontecer ao longo desses próximos 4 programas? Então, a gente fez vários episódios que eram mais noticiosos, né? Eram uma retrospectiva do que aconteceu na semana, né? E agora, como tem o recesso parlamentar de julho, que não tem atividades no plenário, né, embora a Câmara continue funcionando normalmente, as outras atividades, a gente fez alguns episódios especiais, né? A gente vai ter uma retrospectiva do semestre, com tudo de mais importante que foi aprovado aqui na Câmara. Então, e agora a gente vai ter alguns episódios especiais, né? Um vai ser sobre a LDO, que a gente vai explicar melhor o que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi aprovada no final do semestre aqui na Câmara. A gente vai ter um especial sobre o processo legislativo, sobre a função da Câmara Municipal, que uma coisa que a gente repara muito no dia a dia é que muita gente não tem noção para que serve a Câmara, qual que é a função do Poder Legislativo, né? A gente também vai ter uma retrospectiva do semestre, das principais notícias, dos principais acontecimentos aqui da Câmara. Né? E essa primeira semana de julho a gente vai ter alguns acontecimentos que tiveram nessa semana, que ainda teve alguns eventos aqui na Câmara, né? Algumas reuniões, leis sancionadas que a gente vai abordar nesse episódio. Então é mais um instrumento, né, que a população pode contar para poder se informar, né, saber das notícias da Câmara e de tudo que acontece aqui. Eu gostaria que você explicasse para os nossos telespectadores como é que é possível acessar esse boletim, em quais plataformas que ele está disponível, enfim, como é que é possível, se você puder mostrar o caminho das pedras aí para a galera, legal.
Então, esse boletim está disponível nas principais plataformas de podcast. Tem no Spotify, tem no Google Podcasts, no Apple Podcasts e em muitos outros. A lista completa você pode encontrar no nosso site, o www.osasco.sp.leg.br. Lá você tem a lista com todos os agregadores de podcast em que o nosso boletim está disponível. Obrigada, Rodolfo. Valeu pelas informações. Então, pessoal, acessem o site, né? Confiram e vejam lá onde é que você pode acessar, ter acesso a essas informações, ao boletim da CMO, ao nosso podcast que é semanal. Bom, gente, essas foram as novidades dessa semana e na próxima sexta-feira a gente volta com mais informações para você aqui direto da redação. Muito legal, galera!